Fala galera, beleza? Marcão aqui. E a gente tá meio sumido aí, né? Faz uma semaninha, quase duas que a gente não tá postando episódio, mas tamo aí. Vamos, que hoje a gente vai falar de Love, Death and Robots. Aquela série da Netflix meio Black Mirror, meio cyberpunk, que procura trazer algumas reflexões aí da vida, reflexões sobre coisas cotidianas, que às vezes passa batido pra gente aí e que é muito bacana. Esse é o podcast de Love, Death and Robots e vamos, que tamo com um cast sensacional hoje. É isso aí, pessoal. Aqui é o Rony. Vamos falar de Love, Death and Robots. Uma série com os episódios curtinhos, mas faz a gente refletir bastante. Tô animado aí pra falar com vocês sobre essa série maravilhosa. E aí, pessoal, aqui é o Igor. Bora aí trazer então nesse episódio, comentar um pouco dos episódios, dar o nosso parecer, nosso entendimento, explicar o que a gente gostou, o que a gente não gostou, vender um peixe aí de uns episódios ruins pro pessoal. E quem sabe vocês se divertem um pouco aí com a gente também. E aí, pessoal, aqui é o Manuca. Vamos falar, como já foi falado pelo pessoal, essa série que me impressionou bastante, viu? Ela tem uma pegada bem, como foi falado, do Black Mirror, mas é bem resumida. Isso é bem legal para você assimilar as ideias. Fala, galera, aqui é o Pipe. E bora falar da versão animada do Black Mirror. Boa. E hoje temos dois novos convidados aqui, muito especiais, que estão se juntando com a gente aqui a primeira vez. E eu queria trazer aqui pra vocês, Urso. Fala, pessoal, beleza? Marcão, obrigado pelo convite. Estou muito animado aí de falar dessa série aí. Acho que é a primeira vez que eu vou discutir essa série com alguém. Estava ansioso por esse momento. Caramba, primeira vez? Sim. Ô, louco, então vamos aí que o papo vai ser bom. E pela primeira vez, representando aqui a voz feminina, Raíssa. Gente, tudo bem? Vamos falar aí de uma série bem diferente. Igor que recomendou, né? E vamos lá. Então, no episódio de hoje, como eu falei, a gente ia falar de Love, Death and Robots, primeira temporada. E acho que nada melhor do que os nossos convidados nos ajudarem a falar do que se trata essa série, hein? Acho que de uma forma bem abreviada que a gente pode falar é que é um Black Mirror animado, né? É isso aí, eu também concordo. O bom dessa série também, eu nunca vi muito episódio do Black Mirror, eu só vi aqueles que são mais sérios, assim, né? Mas o bom dessa série é que ela dá mais uma variada, tem uns episódios mais sérios, uns episódios mais descontraídos, assim, mais de comédia, né? Uns que são mais descontraídos, só que tem ação também. Então, é muito bom porque você pega essa variação de ação, uma coisa mais besta e outras coisas que fazem você pensar mais, né? Então é muito legal. Sim, exatamente. É uma série que lembra bastante Black Mirror. Eu também não assisti Black Mirror inteira, mas uma abordagem bem diferente também. Inclusive pela questão do tempo dos episódios, do design que eles são feitos, é bem interessante. Já vou jogando a bomba aqui pra todo mundo. O que vocês acharam daquele episódio do iogurte? Foi tão ruim que eu nem lembro, vou falar a verdade, viu? Tava reassistindo os epis, e daí eu tava... E faz um tempinho, né? Eu vi a segunda temporada, fui ver a primeira. Daí eu olhei pro iogurte e falei, mano, será que eu vou mesmo tentar ver isso aqui? Eu achei que ele tem uma pegada assim, que o ser humano ele pode estar com tudo feito, tudo na mão, mas basta uma condição que ele não pode fazer e ele vai lá e faz. Então, eu tava argumentando com o Ursão ele falou que pra ele era o pior episódio, um dos piores, né? E eu falei assim, não, deixa eu tentar vender o peixe aqui desse episódio. Todo mundo fala muito mal, fala, nossa, o episódio do iogurte é muito tosco. Mas eu achei interessante a ideia de trazer alguma ideia do ser humano sempre se achar superior e nunca respeitar nenhuma outra coisa, por mais que todos os indicativos estejam na nossa cara, e por mais tosco que seja ser um iogurte,
a gente consegue ver que eles são realmente mais inteligentes que a gente, e mesmo assim, com eles querendo o nosso bem, a gente se recusa a acreditar nisso. E no fim a gente consegue expulsar eles aí da nossa terra, né? Então, é um episódio que é bem difícil, é bem esquisito de entender, porque é bem tosqueira mesmo. Mas ele traz um questionamento filosófico que eu gostei bastante. A gente expulsa ou eles que resolvem ir embora? Eu não lembro bem dessa parte. Eles ficam cansados de tentar lutar contra a gente, de tentar explicar por que a gente deveria fazer alguma coisa, a gente sempre desobedecer eles. Eles ficam rebeldes e vão embora. Eu achei o Igão conseguiu vender bem a ideia aí pra mim. Ele conseguiu justificar esse hype aí que tem em cima desse episódio. Ele argumentando aí, eu senti muito... eu vi muito a chegada e a história, a temática é a mesma. Eu achei isso. O que vocês acharam? Eu... Mesmo com o Igão tentando vender essa história aí, eu não sei, eu não consegui assimilar muito bem. Vi, principalmente, essas referências aí da chegada que vocês comentaram, mas, puta, cara, não me desce, eu acho muito tosco, sei lá, é meio babacol, tá ligado? Mas será que você não é porque você tá preso à ideia do iogurte? Pode ser, eu acho que pelo fato de ser algo tão, como que eu posso dizer? Insignificante, vamos dizer assim. Exato, que você, puta, é um bagulho do dia a dia que você come ali, mano. Como então, assim, mas eu negócio acho que é justamente isso. Acho que o objetivo é essa provocação. Fala assim, uma coisa tão insignificante ser superior ao ser humano, acho que é bem para provocar mesmo. Eu acho que a questão é essa. Meio que uma pegada de desafiar, assim, né? Eu acho que é por isso que pegou tanta gente, né? Porque todo mundo fica no físico, né? Porque se você fala de um extraterrestre, você está falando talvez de um ser superior. Agora, um iogurte, uma coisa que você acha numa prateleira de mercado, uma coisa que a gente consome, não sei. Mas você pode fazer a analogia do iogurte a um chip de computador. Um pequeno chip que hoje, como você vê, tipo... O Tensor Core, que é a plataforma que é feita a inteligência artificial, né? Ele foi programado por uma IA em 6 horas apenas, a arquitetura nova. Então, tipo, no episódio é o iogurte. Mas hoje, na vida real, você já tem a inteligência artificial fazendo coisas além da capacidade humana, eu diria. Porque fazer projetar toda uma arquitetura em 6 horas, tá entendendo? E é algo microscópico. Entendi. Não, foi uma boa analogia, cara. Eu não tinha pensado por esse lado, assim. Acho que eu tô muito preso à ideia do iogurte ser só o iogurte e pra mim acabou, entendeu? Acho que é isso. Mas nesse episódio do iogurte, no final, os humanos eles ficam desesperados, né? Que os caras estão indo mas embora. Eles deixaram, né, o plano de econômico pra trás e a gente só precisa seguir. É só dar o braço a torcer. Esse é o grande plot do negócio. Eu acho que eles ficam meio incrédulos. Tipo, eles estão indo embora, velho. O iogurte tá indo embora. Tipo, mano, não sei, dá a impressão também que o iogurte passou depois de um ser tão superior assim, que pode ser meio que comparado a um deus, né? Aí a galera fica meio órfã disso, parece que as esperanças são perdidas, é meio questão de fé, tá ligado? É mais ou menos isso. Joga outro episódio aí, Marcão. Outro episódio? Bom, eu vou falar de um que eu curti pra caramba, né? Eu gostei da Boa Caçada. The Good Hunting, pra mim, é sensacional. Falando em termos de animação, falando em termos de referência do steampunk, de toda a mística que envolve ali, por você ter uma lenda japonesa, chinesa, se não me engano. De ter toda essa química de, tipo... Parece que o ser humano tá perdendo a inocência ali, tá deixando de acreditar nos antigos costumes, deixando de acreditar na parte da natureza e tá se focando só na tecnologia. E você percebe que essas outras forças que eram
que eram por parte ali regidas desse misticismo, né, da fé das pessoas, estão morrendo, né, que é o caso da raposa ali, como a gente pode ver no início. Tanto que depois aí a raposinha que fica no final, que é a filha da primeira, ela acaba quase perdendo os poderes, né, justamente por isso. Esse é um episódio que eu achei muito bonito, eu não tenho muito o que falar sobre ele, achei só muito bonito e com animação muito boa, com desenhos muito legais, mas não foi um episódio que me prendeu tanto. Ra, você não achou, falando em termos do traço ali, do estilo do desenho, que lembra muito o traço da Mulan? Lembra um pouco, mas eu não sei se esse traço, ele é só nesse episódio, né? Porque em muitos deles, eles tentam mesclar esse lado meio artístico com alguns outros traços. Por exemplo, às vezes me pareceu um pouco que esse traço lembrava um pouco de anime. Pode ser. Não, total. Sim, é impressionante o quanto eles conseguem mudar de traço de um episódio para o outro. Você vê um episódio bem cartoonizado, como esse da Burra Caçada, que ele é bem desenhado. Aí você já pega o da Testemunha, que já tem é mais gráfico, mais ray tracing, você vê bem realista, bem fotorrealista, e tipo, a cada episódio é um tipo diferente. Até os que são mais realistas, eles têm sua diferença de traço, né? Tem sua característica entre eles. Eu acho que muito desse lance que vocês comentaram sobre a animação, já pegando esse gancho, muito se deve ao cara que tá encabeçando esse projeto, né? Que é o Tim Miller. Pra quem não conhece aí, depois se quiser dar uma pesquisada, ele foi um dos diretores da parte do Deadpool, que todo mundo curtiu muito. E hoje ele é dono da Blur, que é uma empresa de animação e que tem um foco ali pro mercado de games. Quem joga League of Legends, joga Dota, com certeza conhece esse estilo de animação, porque já viu alguns cinematics deles. Então o cara sabe o que tá fazendo, né? Além de ter todo esse respaldo do estúdio, a gente tem a participação de diversos diretores aí muito, muito importantes e que colocam a sua expressão, né? A sua marca em cada episódio. E agora comentando também a respeito da Testemunha, que o Manuca já puxou o gancho ali em cima, né? Eu achei um episódio bem legal, achei interessante a ideia do looping, mas um looping que eu acredito que eu nunca tenha visto antes no cinema, que é um looping alternado, né? Porque essa é uma coisa que acontece bastante, geralmente em filmes com viagem no tempo, com loops. Você vira e fala assim, e como que você quebra o loop? Como que você faz as coisas? E nesse episódio da Testemunha, você consegue perceber que o looping, ele tá sendo retroalimentado pelo desespero do personagem ver ele morrendo no começo. Então eu acho muito legal que eles fazem essa alternância do ciclo do loop. Não sei o que vocês têm a comentar aí, o que vocês acharam, se alguém não curtiu. Então, você falou do desespero. O que eu acho interessante nesse da Testemunha é que, tudo bem, vamos falar da perspectiva que a gente tá vendo a primeira vez. Você não sabe quem que tá morrendo, cara. E o episódio é tão rushado ali, tão corrido, que você fica, mano, quem será? O que aconteceu tal? Aí quando você tem essa revelação que você tá num looping ali, puta, cara, esse episódio deu uma explodidazinha assim na cabeça. Eu achei muito foda, velho. Pra mim, quando eu tava vendo pela primeira vez esse episódio, eu falei assim, vai dar um loop no final e whatever, né? Então eu já não tava muito gostando. Só que aí, quando deu essa inversão de loop aí, que nem o Igor falou, né? Aí eu falei, puta, que foda, né, meu? Eu achei que ia ser um negócio puta clichêzão, assim. Mas eles mudaram e pra mim, meu, esse daí foi dos melhores episódios pra mim. Não só por causa dessa inversão de loop, mas porque eu gostei muito da animação desse episódio aí. Eu acho que foi uma das mais originais, sei lá, como se diga, né? É muito linda, velho. Essa animação aí é sensacional. A atmosfera criada, né, nele, você fica até aflito às vezes vendo ela correndo, ele atrás.
Eu só vim ver que ia ter um loop quando ela chegou no apartamento. Aí eu também pensei que ia dar o loop direto, mas aí mudou, né? Eu acho que a cena de perseguição ela acaba sendo imersiva, né? Você acaba entrando ali na história ali. E aí esse plot no final aí é bem legal, porque você só tá pensando na fuga, né? E aí quando tem a inversão ali, em momento nenhum pensei no looping. No looping ali, não. Eu só percebi no finalzinho mesmo. Eu só tava preocupado em em fugir. escapar. Eu também tava com esse mesmo pensamento. Vamos fugir daqui. Sim. Eu só percebi quando ela chegou no apartamento lá, que a janela, e tipo, eu vi ela mexendo na arma. Aí eu lembrei da primeira cena, né? Que é o tiro, né? Que acontece o tiro. Eu disse, acho que vai rolar um loop aí. Cara, eu puxei aqui pra ver, né? Quem que era o diretor desse episódio e, pra minha surpresa, ele fez uma animação de Tron a Resistência, que é o Alberto Mielgo. Pouco antes, ele trabalhou no Homem-Aranha, no Aranhaverso. Aquele do Miles Morales? Exato. Acho que até muito parecido. Muito parecido, puxando esse gancho aí. Cara, sensacional, velho. Muito bom, muito bom. Dá vários efeitos de cartoon, né? Que quando, eu revi esse hoje, né? Quando você vê ela tá fugindo uma hora, ela deixa cair umas caixas pra atrasar o cara e sai uns efeitos meio de comic book, né? Aquelas palavras assim, pau, bom, sei lá, essas coisas assim, sabe? Uhum. Exato, cara. E as cores também, né? Bem vibrantes, assim. Sim. Legal, não sabia disso não. Bem legal isso, hein? Agora queria puxar aqui, conversar, perguntar pro Roninho algum episódio que ele gostou bastante e dar o parecer dele aí. Cara, eu gostei muito do episódio dos Metamorfos da Guerra do Afeganistão. Mostrando assim que os dois lados tinham metamorfos, né? E a impressão que eu tive desse episódio é que eles estavam sendo usados como armas de guerra, mas só davam importância para eles quando eles queriam delegar uma função para eles. A partir do momento que eles não viam mais utilidade neles, eles eram descartáveis. Então para mim eles nunca colocaram os metamorfos como parte parte do time, como mesmo, parte da guerra. Eles eram apenas uma arma, né? Isso, e aí eu fiquei muito impressionado com a arte também. Achei bem bonito graficamente. E achei um dos melhores episódios, tá no meu top 3 esse aí. Cara, eu assistindo esse episódio dos Metamorfos, a todo momento, eu não sei porquê, mas tava me remetendo a um jogo de guerra, sabe? Tipo um Battlefield da vida, um cinematic desse nível. Eu achei legal, mas, sei lá, pra mim não cativou tanto, tá ligado? Eu achei os lobisomens legais, achei a transformação interessante. Só achei o fator de cura deles muito rápido também, tá ligado? O cara não ficou nem com uma cicatriz na mão depois que ele perdeu, enfim, foi meio estranho. Cara, tipo, ele me lembrou muito a banda Five Finger Death Punk, que eles fazem muitas críticas ao tratamento dado aos veteranos de guerra nos Estados Unidos. Tipo, se você fazer uma analogia a um soldado no Afeganistão, ele sai da sua casa, vai lá lutar contra os talibãs, fora os talibãs também que vão lutar contra eles são só peças no xadrez, tá entendendo? Que quando eles são
eles têm, vamos supor, eles representam a sociedade lá fora, na guerra. E quando eles retornam, eles não têm aquele devido tratamento, né? Aquele devido amparo para os veteranos. Então, eles são praticamente peças de reposição. Vão lá, morrem, os que voltam também não são valorizados, como o principal, que ele vai lá, mata, né, os 2 lobisomens só, volta e mesmo assim ele não é valorizado. Ele era mais forte que os caras, ele também, quando ele tava rolando aquela treta no início, o cara disse, ele só tá querendo ir lá proteger a espécie. Então, tipo, acho que a crítica é muito com relação a importância que é dada aos soldados em uma guerra. É um paralelo bom, né? Ele coloca só de uma maneira mais fantasiosa, puxando esses elementos aí de lobisomem, né? Então, pra tentar acho que dar um up na história, mas a crítica é muito boa. Agora eu acabei de perguntar pro Roninho qual foi o episódio favorito dele, vou perguntar pra Raíssa qual foi o seu episódio favorito. Igor, aí isso complica, né? Porque, como você já tinha dito, eu fui meio induzida a escolher um episódio favorito, né? Zima Blue, com certeza. Eu ouvi alguém aí no começo do episódio do podcast falando que não curtiu muito Zima Blue. Quem foi? Foi o Roninho? Como assim? Não fui eu. O Raíssa, você vai precisar de bons argumentos para me convencer. Vamos lá. Eu também não gostei muito não do Zima Blue, viu? Eu também quero ouvir, porque o Zima Blue pra mim foi ok. Eu achei, legal, mas enfim. Eu acho que talvez ele seja o episódio mais filosófico dessa temporada. Com certeza. Sim. É o que eu acho também. Eu não consegui pegar a mensagem, não. A mensagem é que você tem que limpar azulejo de piscina. Assim, realmente achei o Zima Blue o mais filosófico. Tem alguns outros que tem um pouquinho essa vibe, mas eu acho que esse é realmente o mais... que pega um pouco mais para esse lado da arte, do significado do... o que realmente caracteriza um ser humano, o que é a humanidade. E puxar esse lado para o significado da linguagem artística é uma coisa que o episódio conseguiu traduzir de uma forma bem bacana. Comentando mais aí um pouco mais a fundo que a Raíssa comentou, eu sinto que o Zima Blue ele trouxe não só essa questão, ele traz uma série de questões filosóficas, né? Então a primeira questão é a do boato, né? Um boato que o Zima Blue era um humano que não conseguiu achar a forma humana. E aí você cria boatos e mentiras, e como essas mentiras vão se propagando quando você não sabe a verdade, né? Então ele desde o começo ele foi uma máquina, mas você é induzido o episódio inteiro a acreditar que ele é um humano que não se encontrou na forma humana e que ele vai mudando todas as características dele até se tornar 100% robô. E na verdade não, você tem no fim do plot a origem dele, que ele sempre foi um robô. Outro questionamento muito válido, que foi o que a Raíssa comentou, que é muito legal, é o limite da arte, né? Então você começa com a arte como a gente vê a retratação do mundo o mais perfeito possível. E aí, no fim das contas, o que é a arte? É a capacidade do humano se expressar? Qual que é o objetivo da arte? É mostrar o que você pensa? É mostrar o que você vê? Como você vê o mundo? Então, achei bem legal isso. E também depois que o Zima Blue começa a colocar o quadradinho azul no começo, o triângulo azul no começo, e depois ele vai aumentando, você começa a se perguntar, mas por que é esse azul? O que acontece? E aí no fim ele explica que ele era uma máquina de limpar azulejo, e essa pequena memória dessa pequena cor azul, que era do azulejo, estava lá no fundo do mental dele, que ele era uma máquina que foi criando tecnologias, vários humanos foram adicionando features nele, né? Então ele limpava azulejo, cozinhava, limpava. E com cada pequena coisa que adicionava a ele foi se tornando cada vez mais humano. E no fim das contas, o que ele fazia tinha aquela pequena consciência do que ele sempre fez no começo da vida dele, que era limpar o azulejo. E o desfecho, que é uma coisa que eu ainda acho que é bem legal,
é a pergunta do tipo, você é completo quando você sabe tudo ou quando você é feliz? E aí ele traz também aquele questionamento da ignorância à base da felicidade, né? Então, quando ele era apenas um computador que limpava o azulejo de piscina, ele de fato era feliz. Agora, quando ele já tinha todas as características, conhecia todos os planetas, conhecia todas as técnicas, ele não era feliz, ele precisava de alguma coisa que completasse ele. E ele achou essa uma coisa que faltava nele, sendo sua versão mais básica, sua versão mais simples. Eu achei bem legal esse negócio, eu achei, tipo, como vocês puderam ver, é uma porrada de questionamento, de informação filosófica. Eu achei muito bonito e muito bem retratado no sei lá, 10 minutos de episódio. Sim, pô. É interessante você ver como o Zima vai buscando isso, né? Então ele sempre acha que ele tem que evoluir, tem que buscar outra coisa, tem que fazer isso. Até que ele chega num ponto que ele não consegue explorar mais nada e ele fala, puta, cara, o que eu preciso mesmo é o essencial, é o simples, que é o que eu fazia desde o início. Então, eu senti que foi tipo um esgotamento de todas as possibilidades ali dentro do que ele conhecia. E depois ele voltou pro simples porque nada mais atraía ele, tá ligado? Eu tive essa concepção. Eu também acho que é isso. Não sei se agora eu comentando isso, vocês tendo essa visão aí, vocês acharam que continua um episódio chato? Ou se você teve uma porção, paninho, uma visão mais do filosófico do Zima e curtiram, talvez gostarem mais um pouco dele? Achei que você defendeu bem aí, viu, Igão? O episódio subiu algumas prateleiras aí, na minha opinião, aí. Essa parte filosófica eu achei bacana, assim, do episódio, mas é que os outros episódios que eu achei mais interessantes, mas essa parte de começando com uma máquina de limpar azulejo, aí ganhar todas essas experiências e tá tão completo ou atingiu um certo nível de complexidade e voltar a ser o azulejo, ou seja, tipo, você atingiu o máximo de complexidade para você ser feliz ou para você atingir a complexidade suprema, você voltar ao que você era antes, é bacana, eu gostei dessa pegada também. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, não sei pra vocês, pra mim esse foi o último episódio da temporada. Também. Pra mim também foi o último. Pra mim foi o último também. Então, talvez, eu pelos episódios anteriores, eu tava com uma expectativa muito alta. Então o que eu imaginava, é o último episódio, vai ser o episódio mais bacana. Eu fiquei um pouco assim. E aí acabou me frustrando e aí eu acabei não sendo tão... Acabei sendo muito criterioso com o episódio. Não vem desse lado. Meu pai teve a mesma impressão. Quando eu falei bastante bem do Zima Blue, que nem eu falei pra vocês, ele falou assim, não, é um episódio legal, não achei tudo isso que você achou, eu e a Raíssa, mas... por exemplo, é bom, tá lá nos top 5, mas não é melhor que Aquila Lift ou alguns outros que a gente ainda vai comentar. É que ele é mais devagar, né? Ele tem uma outra pegada. Ele é bem lento. Mas eu acho que ele é leve também. Depois de uma temporada inteira de bichos se batendo, ET, robô, morte pra caramba, ser um episódio leve e tranquilo, eu acho que terminou gostoso a temporada pra mim. Sim, com certeza. É um dos mais leves que tem aqui na questão de luta. É que eu acho que, assim, como o Mursão falou, por ser o último episódio, acho que faltou um gostinho de quero mais, assim. Ele acabou bem leve, bem sutil, assim. E acho que poderia ter tido um episódio colocado, pelo menos como último, pra falar, putz, o que será que vai vir, assim, do próximo, sabe? Um gostinho de quero mais. Mas essa é uma coisa, cada um teve a sua visão, né? Cada um assistiu na sua ordem. Porque pra gente esse foi o último, mas pra outras pessoas... Então, pra mim também foi, mas teve outras pessoas. Então, mas pra mim também, viu, Igão? Eu para várias pessoas que eu perguntei, e as pessoas falaram sempre a mesma coisa pra mim. Esse foi o último episódio. Eu falei, será que foi aleatório do 1 ao 17 e o 18 foi o mesmo final pra todo mundo ou não? Eu fiquei com essa dúvida, porque as pessoas que eu perguntei disseram que fechou com esse episódio. Eu acho que o Davi, que tava no 5º ou no 6º, né, quando eu assisti depois com ela, em outra conta,
não era o último. O Zima Blue não era o último episódio. Então, se vocês pegarem num dos aplicativos de acompanhar a série, por exemplo, o TV Time, a ordem tá totalmente diferente. O Zima Blue, ele tá como o 14º ou 15º episódio. Então, a ordem muda pelo aplicativo também. Não sei se a Netflix, quando trouxe, né, quando colocou aqui no Brasil, não sei, colocou esse episódio nessa ordem. O próprio IMDB, se você olha, o Zima Blue é o episódio 14. Então. No TV Time também. Agora pra vocês, qual seria o episódio pra fechar a série? Eu fecharia com a Testemunha. Eu acho que eu fecharia com Beyond the Killer Rift. Ou o próprio Zima Blue. Eu gostei do Eu fecharia com 13, o danado. Lucky 13. Então tem aquele também da Fenda de Áquila também seria bem legal pra fechar, porque Que é o do segundo plot final, né? Sim, sim, ele é muito bom O também. de Aquila tá nos meus favoritos também, cara. Nossa. Tá guardado aqui. Não, Tá. o nível de animação, o nível de profundidade que o episódio traz, cara, eu achei sensacional. Só fazendo um comentário, voltando um pouquinho pra falar do Zima Blue, se vocês perceberem, é o que tem o traço mais simples ali, né? É o mais simples de todos, né? Eu também acho. Eu acho que o do Hitler é mais simples ainda, mas o do Hitler deixa pra lá. Ninguém quer falar disso aí. Infelizmente a gente vai ter que comentar ele, Marcão. Do iogurte também. Do iogurte parece O do iogurte também, Mi. tá? Parece aquele Mi. Verdade. Voltando pro Zima Blue, que nem vocês falaram de novo, a ordem é random, né? Mas se for a mesma ordem que foi pra mim, fica a dica. Quando for ver a Season 2, começa pelo último. Tem muito spoiler, mas... Nossa senhora. Bom, Season 2 é outro podcast, né? Porque... Mas fica... pra quem não viu ainda, quando for ver, pra não ficar desapontado, começa pelo último. Mas olha, eu vou Nossa defender esse Senhora. no próximo cast, hein? É mesmo? Com certeza. Caramba. Também tem uma pegada meio filosófica, né? Eu acho que Super. tem bastante sim. É uma crítica bem... É um soco no estômago, viu? Mas agora eu quero ver algum de vocês defender ou o do Hitler ou a da Ajudinha, do espaço. Da Justinha é fácil. Pô, tu da Ajudinha, cara. Da Ajudinha é 127 horas no espaço. Vocês assistiram 127 horas? Não. O cara que prendeu o braço lá e tal. Então, mano, é a mesma coisa. Exatamente. Lembra muito aquele Gravidade também, né? O Gravidade lembra bastante, cara. É uma mistura, né? 127 horas com gravidade. O de histórias alternativas, na minha visão, ele tenta passar que a história, independente de onde a história seja interrompida, querendo ou não, aquele evento vai acontecer. Não, eu Porque, não tipo, sei, eu achei meio tosco. Porque assim, eles começam o episódio falando com diferentes linhas do tempo e que é estudado com uma inteligência artificial. Mas eu acho que o ponto dele é falar assim, a inteligência artificial considera tantos absurdos por não ter noção da realidade que qualquer coisa pode ser possível. E esse foi o único questionamento que trouxe, de tipo, quão absurdo uma coisa é e pra inteligência artificial é uma coisa normal. Mas eu não consegui tirar nada de uau, que legal esse episódio. Sei. O que eu percebi é que, tipo, querendo ou não, ele tenta tipo assim, independente de onde aquilo aconteça, ele só vai mudar o quando, mas aquilo vai acontecer, que é tipo, chegar na Lua. Que aí primeiro vai lá, né, tudo, tipo, faz as sequências, e no final de tudo, quando tudo acabou, cria-se uma civilização de Lula, e uma Lula chega no ano 2 bilhão, sei lá, chega na Lua. É o quando e não se vai, tá entendendo? Uhum. Esse ponto é legal. Quer dizer, então, tipo, que seria mais uma brincadeira da linha do tempo ali, tipo... Se Hitler tivesse algum outro fim, talvez a humanidade seguisse algum outro rumo, é isso? Seguir com outro rumo, só que com finais iguais, tipo... Primeiro foi o americano que pisou na Lua. Mas se
Hitler tivesse morrido de uma outra maneira, quem tinha ganhado as guerras era a Rússia e quem tinha pisado na Lua era o Putin. Tá entendendo? O ato de pisar na Lua É um marco que não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Quando vai acontecer? E quem é que vai fazer isso? Seja um russo, um americano ou a Lula. Isso que me tornou o episódio bem legal. Eu gostei. É o e se, né? É o e se. O IC é difícil de calcular, né? É muito pouco provável de entender o IC. Eu lembro muito aquela série O Homem do Castelo Alto, que fala justamente se os alemães tivessem vencido a Segunda Guerra, né? E aí você desenvolve toda uma história. Que é a mudança de curso, né, da história. E isso eu achei legal. E aí ele faz de uma forma mais engraçadinha ali, né? Ele é um grande alívio cômico, né? Bem absurda também, né? A série, no geral, ela tenta passar essas mensagens de maneira mais cômica pra não ficar tão pesado, né? Vamos falar de Lucky 13? Pode ser, boa. Lucky 13. Cara, eu lembrei bastante de... Como é que é aquele filme do Tom Cruise, cara? O Top Gun? Não é Top Gun, não. É um outro que é de... O máquina. Dia do Tomorrow lá? É Edge of Tomorrow. Eu não esqueci o nome em português. Desculpa, gente. Limite da Manhã, é isso? Isso aí. Eu lembrei pela estética, tá? Não tô falando nem em questão da história, mas pela estética. Eu achei um episódio legal. A máquina, no fim das contas, mostra que sorte e azar é só uma questão de ponto de vista, né? No fim das contas, a nave sempre voltava, então voltar era sempre uma sorte, mas era considerado azar, porque as pessoas viam desse jeito. E no fim das contas, a nave ela era só mal entendida, né? Mas eu achei bem legal. Exatamente, a questão tá no piloto, né? Na piloto que ela... Na atitude, né? Ela entendia a máquina, tá entendendo? Agora eu queria puxar o seguinte, um pouco antes da gente entrar aqui, tinha gente falando que gostou do lixão, aí, cara, que episódio, na moral. Olha o lixão. Eu não achei tão ruim, não. Aê, Fê, Quem valeu. curtiu também o lixão? Perdi no argumento. Eu curti, pô. Aê, pô. A primeira vez que eu vi eu não curti muito, não, mas eu tava revendo de novo, eu falei, legal. É que assim, quando você compara com os melhores da série, até fica bem injusto, né? Porque teve uns episódios dessa série que foram muito bons, né, meu? Então fica até bem injusto se comparar, né? Mas eu assim, eu achei ele um episódio simples, né? Eu gostei do desenho dele, do traçado dele. E eu gostei dessa temática da simplicidade, né? De o cara, tudo que ele tem é no lixão. E aí quando alguma pessoa que tá pouco se importando com ele, mas precisa da assinatura dele pra conseguir o que quer, mas não dá, em nenhum momento dá um pingo de atenção para o que o cara tem pra falar, pra saber a história dele. Então, trabalha um pouco também disso, que é a questão de interesses, mas sem você se importar também com o mundo da pessoa, né, que é tudo pra ela. Então, achei bacana também essa pegada mais filosófica, mais reflexiva. E eu achei engraçadinho também, assim. Eu achei legal. No final, assim. Agora que você falou assim, você vendeu mesmo o peixe, viu? Eu achei divertido mesmo. Agora, parando pra pensar, falando só do olhar o outro quando te interessa, é uma pegada filosófica diferente. O que eu tinha conseguido extrair era de consumismo, de como as coisas vão pro lixão, apesar de estarem boas, né? Então, como o cara consegue viver uma vida ali, entre aspas, tranquila, né? Ele abre mão de um montão de coisa que a gente vê como essencial, mas pra ele é um luxo. E no fim das contas, ele vive tranquilamente no lixão com o resto dos outros, porque são coisas que estão boas. Eu achei muito inocente, né? Quando eu assisti. Muito inocente. Mais do que o episódio do iogurte do Rio. Eu acho que ele é mais, viu? Caramba! Eu acho que ele é mais. Se vocês prestarem atenção, ele pouco se importou com o amigo, viu? Sim. É verdade. O melhor amigo dele morreu, e tudo bem. o melhor amigo dele.
Cara, o que acontece é o seguinte, o melhor amigo dele morreu, ele vai pra cima, né, do bicho, aí começa a bater, aí de repente ele olha, aí vê um cachorrinho, pô, ele para, aí, sei lá, acho que aquilo, ele faz uma associação, e ele vê que aquele lixo, ele absorve as coisas que estão ao redor dele, tá entendendo? Então, será que essa relação aí, ó, vamos fazer uma brincadeira, essa relação aí que ele tem com o amigo dele, será que não tem muito a ver com a relação que ele tem lá com a companheira dele, que é uma boneca? É um cara solitário ali, né? Realmente. Eu acho que ele é um cara que ele tem, como é que se chama? Ele é feliz com aquilo que ele tem. Ele é, tipo, mesmo... É como o cara diz, o amigo dele, ele tá dizendo que no outro lugar lá tem umas mulheres melhor e tal, aí ele fala, Xiu, ela tá ouvindo. Só que é um boneco. Então, tipo... Tá maluco já. Ele, tipo assim, querendo ou não, ele dá valor àquilo que para ele tem um valor, é importante para ele aquilo ali, que para as outras pessoas não é. E as pessoas julgam, tipo, é um velho maluco que vive no lixão. Só que para ele aquilo é importante, tá entendendo? Eu não tô lembrando agora. O amigo dele acaba sendo absorvido pelo lixo também, né? Sim. Então, é como se também, tipo, tudo que ele já viveu. Parte do amigo dele. Parte do amigo dele fosse pro lixão, e aí tudo que ele já gostava, assim, que era o mundo dele, acaba ficando no lixão também. Então é difícil, tipo, pra ele, assim, assinar lá o papel pro cara e abandonar tudo que era o mundo dele, se desfazer do mundo dele, sabe? Então, cada vez fica mais difícil ainda dele sair do lixão. E talvez pelo amigo dele ter sido... Vamos supor que o amigo dele também não era uma pessoa com aparência muito bonita para a sociedade. O cachorro podia ser interpretado como um vira-lata. Tá entendendo? Então, sei lá, eles serem absorvidos pelo lixo, que para ele é o ecossistema onde ele vive. Que ele, vamos supor, que ele gosta daquilo, para as outras pessoas, vendo de fora, é um cara que o amigo dele não é uma pessoa agradável, o cachorro dele é um vira-lata, não é um cachorro de pedigree, e onde ele mora não é um canto bonito, que o cara até quando ele chega, ele eu não sei qual a frase que ele fala, que ele pisa no esquilo, ele olha, mais que lixo, alguma coisa assim. É um gambá, então né? talvez seja essa pegada filosófica. É um gambá. Talvez seja essa pegada filosófica de... Mesmo algo para outra pessoa pode parecer, tipo, algo não... Como é que se chama? Como é que eu falo? Algo assim que não tão importante, algo não que tão é importante, descartável. não agradável, feio, mas pra pessoa aquilo ali é tudo, ele tem tudo que ele precisa ali pra ser feliz. Exato. Legal, legal. Eu continuo achando o episódio ok, vai. Eu tirei umas citadas ali, mas também não achei nada demais, assim, foi ok. Tá, e aí, quem vai defender o Noite de Pescaria? Se é que tem alguém que gostou. É difícil, hein? É difícil defender muito esse episódio. Mano, então, eu vou falar pra vocês que eu fiquei mais confuso do que qualquer outra coisa. Porque eu achei que a ideia inicial era a seguinte. Quando a gente morre, existem pessoas que acreditam que nossa alma fica por aí, a gente tem alma, isso e aquilo. O que nos diferencia dos outros animais? Então, será que peixes, tubarões, que morreram naquela área, eles têm alma que vivem assombrando ou vivendo por ali? Eu achei que inicialmente ia ser isso. Mas depois eu fico confuso, porque ele entra nesse plano espiritual meio maluco. Aí eu não sei se ele ficou por ficar muito tempo no deserto, no sol, ele começou a alucinar. Então me perdi um pouco no episódio. Teve um final meio esquisito, que o cara realmente morre. Aí eu deixei de tentar entender o episódio. Então, tipo, sei lá, mano, foi meio que... Foi
Como é que eu posso dizer? Foi tipo uma simbologia de como a pessoa morre. Seria o que ele tá vivendo ali naquele momento. Vamos dizer assim, que ele tá indo pra decisão se vai pro céu, pro inferno, enfim. É o pós-morte ali. Eu acho que é isso daí mesmo. Mas pode ser, o Igão, pelo fato deles terem passado o dia inteiro ali no deserto ali, fazer parte da alucinação deles. Por outro lado, tem a questão ali de falar que aquilo ali já tinha sido um grande oceano ali, os animais pré-históricos. Mas foi difícil aquele final, porque eu só pensava assim, tá, e aí? O cara que ficou, o que ele vai explicar para as outras pessoas? Então, foi isso que eu comecei a pensar quando eu falei assim, eles ficaram muito tempo, era alucinação, será que o cara morreu de, sei lá, sede e o amigo dele, que é o pai na verdade, né, começou a criar uma história mental pra ter que conviver menos com a culpa? Será que isso aí não é tudo imaginação do cara que tá dormindo num carro fechado sem oxigênio? Sei lá, tá ligado? Eu comecei a ficar tipo meio... O que é real, o que não é, o que tá acontecendo. Então, eu não entendi. Eu, por não entender o que tava acontecendo, não consegui tirar nada, entendeu? Eu posso dizer que eu achei ele bonito, o episódio. Ele é bonito, as cores, né? É muito bonito. Lindo. Essa é a minha conclusão, é bonito o episódio. É bonito. Bonito. Gostei. Eu... Não sei. Ele é bem psicodélico, né? Muitas drogas também, assim, digamos. Vai muito nessa pegada. Mas, enfim. É. Bom, galera, então a gente vai ter que pausar esse episódio aqui na metade mesmo. São muitos episódios, mas fiquem espertos que logo mais vai ter a parte 2, hein? Fiquem ligados.